Um tropeiro do século XVIII transmitiu uma rara doença genética no Brasil, que causa câncer. Quer saber mais sobre essa síndrome? Então fica ligado e escuta essa história. A síndrome de Li-Fraumeni é uma rara síndrome genética autossômica dominante que aumenta muito o risco do seu portador e de toda a família de ter câncer. E são vários tipos de cânceres. Às vezes, mais de um câncer primário na mesma pessoa ou nos membros daquela família. Ela é provocada por uma mutação no gene TP53, que é considerado o guardião do nosso DNA. Sempre que nós temos um erro de replicação, é esse gene que produz algumas proteínas, como a P53, que fazem um reparo do DNA. Pessoas portadoras dessa síndrome aumentam principalmente os cânceres de mama em pessoas jovens, os sarcomas, seja sarcomas ósseos ou musculares, leucemias, tumores de suprarrenal e tumores do sistema nervoso central. Embora não seja tão comum, o estômago e o pâncreas também podem ter câncer relacionados a essa síndrome. E aí você pergunta, mas o que raios isso tem a ver com o tropeiro do século XVIII nessa história toda? Vou te contar. Uma pesquisadora brasileira, lá da USP, descobriu que no Brasil nós temos muito mais casos dessa síndrome do que no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, até os anos 80, apenas 200 casos dessa síndrome tinham sido diagnosticados no mundo todo. Ela achou essa história muito estranha e começou a investigar isso profundamente. Descobriu que o número de pessoas com essa síndrome no Brasil era ainda mais alto do que se imaginava. E mais ainda, a mutação do P53, da TP53 no Brasil, era numa região do DNA diferente dos outros lugares do mundo, sugerindo que pudesse ter um ancestral comum. Até que ela ouviu uma história de uma das famílias de que eles tinham lá atrás um bisavô tropeiro do século XVIII que ficava ali alguns dias em casa e 6 meses viajando. Pessoal, tropeiro era uma figura muito importante na época do Brasil colonial. Eles eram chefes de tropas de cavalos e mulas e ficavam em certas rotas fazendo vendas de mercadorias, encomendas, cartas. Foram pessoas importantíssimas para que algumas regiões do Brasil conseguissem ter ligação com o resto do país. Por exemplo, o sul e o sudeste, o extremo sul com o sudeste. O que ela fez? Ela começou a pegar a rota dos principais tropeiros que vinham para o sul do Brasil e cruzou com a região topográfica daquelas famílias que tinham a mutação do gene. O que ela descobriu? Deu match. Exatamente a rota do tropeiro era a rota de onde a gente tem as principais famílias portadoras dessa síndrome do Brasil. Ou seja, um tropeiro sedutor, meio malandrinho, resolveu ali fazer várias famílias por onde passava e acabou disseminando o gene modificado da TP53, sendo responsável por uma das síndromes genéticas mais raras, provocadoras do câncer, que se destacam no Brasil. Isso é tão importante, pessoal, que cai em questão de prova de residência, prova de título de especialista, concurso público, especialmente para quem mora aqui, no sul do Brasil, porque é uma região que concentra muitos casos. Então lembre-se, se um paciente tem uma história de mais de um tipo de câncer, desses que eu citei, no mesmo paciente ou em vários membros da família, você já tem que encaminhar para o aconselhamento genético. Gostou dessa história? Então compartilha, curta, salve e espalhe por aí, que tem muito mais história para eu te contar. Um abraço e até a próxima.